Salve pessoal, Sayami aqui para comentar sobre o episódio 2 de Dragon Ball Daima. E claro, não dá para comentar sobre esse episódio e falar sobre a abertura. Afinal das contas, ela dá muitos indícios, do que vai acontecer nos próximos episódios, nos próximos arcos também. E especificamente a aparição dos Tamagamis me impressionou bastante, porque afinal aquele primeiro que foi apresentado e que representa a primeira esfera era só um dos Tamagamis, e ele não só representava isso, mas também uma localidade. Até esse episódio destacou bastante isso, a questão de esse mundo ele conter diversos reinados, e esse Tamagami só representava um deles. Eles vão ter que enfrentar, e após querer reunir aquelas esferas, vai ter que ir para outras localidades e enfrentar outros Tamagamis. Acho bastante interessante esse conceito desses guardiões, e vai dar uma possibilidade muito grande para outros personagens participarem muito bem da história aí do Dragon Ball Daima. Talvez até por isso mesmo que vários personagens tenham sido inseridos, personagens secundários como Piccolo, até a Bulma nós já vimos que também vai pra lá, então vai ser bastante interessante, tá me deixando bastante entusiasmado de todos esses conceitos. E eles até explicam mais um pouco as questões do último episódio, do próprio Rei Gomai especificamente, porque basicamente a gente só sabia que ele tinha ganhado alguma autoridade pelo Daburá ter perdido seu trono e ele agora ter se tornado o rei do mundo Makai, mas aparentemente ele também já tinha alguma autoridade ali, e provavelmente ele governava algum desses reinos subjacentes ao qual o Glório menciona mais tarde no episódio que ele representa um desses. Voltando a falar um pouco mais da abertura, claro que não dá para deixar de destacar também as cenas ali do Goku sobrevoando com uma nuvem voadora, as penas também junto com ele. Todo o simbolismo também dessa cena, porque nós vimos, foi uma homenagem ao próprio Akira Toriyama. Porém, eu tenho um que eu gostaria de acrescentar sobre isso, porque muitos destacaram a questão da homenagem, mas eu acho que não foi somente uma homenagem. Até pela trama desse Dragon Ball Daima, é muito provável que esteja envolvido algo dessa natureza, de anjos, como no caso foi apresentado ali o Goku, para a resolução de possíveis novos acontecimentos aí dessa história. Afinal, é uma história sobre demônios, então a própria palavra em si dá um indício para uma solução futura que poderia ser solucionado por um Goku nesse estágio, nessa natureza bondosa dos anjos, e que até fazeria uma recordação da ilustração do próprio autor, Akira Toriyama, quando o Goku morreu na batalha contra o Cell junto com o Sr. Kaiô, e que ficou tão conhecida que a própria Toei adaptou como um encerramento da saga Majin Buu. E até também, depois lá no final do Z ficou esse encerramento lá, que fala exatamente sobre isso, sobre anjos no caso, e até um pouco também sobre a decadência da humanidade, todo esse conceito que também existe dos anjos, uma queda de uma realidade de seres imortais que se caem e que se elevam, e até no encerramento ficou muito bonito, porque mostrou essa realidade, só que no caso pro Akira, ele no caso se encaminhando para o céu, então ficaria bastante interessante se acontecesse uma batalha, um plot twist que levasse o Goku a alcançar esse estágio e até possivelmente fazer essa homenagem não só na abertura, mas em um episódio que mostre ele retomando a sua forma adulta. É uma possibilidade até mesmo que esses sejam alguns frames desse momento que, claro, irá acontecer. Porém, voltando para o episódio, eu gostei bastante de como eles destacaram o Goku e os outros personagens perdendo o seu equilíbrio e apresentando eles com deficiências que eles vão ter que lidar durante a trama. E eu gosto disso no sentido de que outros personagens vão ganhar destaque, e principalmente o Shin, eu sou um cara que eu gostaria de ver muito mais dele, porque ele é um personagem que possui sim muito poder. Vale lembrar os feitos dele na saga Buu, onde ele consegue, por exemplo, paralisar um Gohan Super Saiyajin 2, consegue explodir apenas com os olhos o ataque do Majin Buu que ia matar o Gohan, fora o quanto ele conseguiu resistir naquela saga após a explosão do Buu, que deixou o Vegeta, nós sabemos, naquele estado completamente destroçado, e ele conseguiu ali resistir mesmo já tendo apanhado pro Buu de uma maneira muito forte antes. Nesse sentido de personagens secundários, acho que um potencial que tem essa série muito bem é de explorar principalmente o Shin. Acho que ver ele batalhando, ver mais do poder dele, porque muita gente até por não ter visto muito,
Claro que eu citei alguns exemplos aqui, mas ele não teve muita participação de luta em si, até porque não é muito o papel dele. Mas por ele não ter, né, esse papel muito forte na saga do Buu, muita gente tem o conceito de que ele é um personagem fraco. Até tem algumas revistas aí, guias, que falam que ele teria o mesmo nível do Goku Super Saiyajin Full Power da saga do Cell, mas até considerando as coisas e os feitos dele, eu não acredito nisso. Acho até que o Dragon Ball Daima pode vir aí até para provar que o Shin, ele é um personagem sim muito poderoso. E no geral as cenas na plataforma celeste foram muito legais. Eu achei bastante inteligente a maneira que eles usaram, especialmente a Bulma, para quebrar a tensão ali em vários diálogos. Achei bem legal como eles conseguiram fazer isso. E também tem uma cena específica do Goku ali que ele fala sobre o Dendê e pergunta cadê o Dendê. Me pareceu até uma referência à própria saga dos androides do céu, em que o Goku também, quando desperta, né, daquele problema do coração dele, vai e treina com o Gohan, depois que termina aquele treinamento e ele vê que não tem o Kami-sama na Terra, vale lembrar, né, que ele que veio e trouxe o Dendê para a Terra por conta do Piccolo ter se unido com o Kami-sama. Então ele, o Goku, ter visto logo de cara que não tinha o Kami-sama, achei bem interessante essa cena. E falando em Namekuseidins, o Piccolo comentou um pouco mais sobre a origem deles e sobre o fato deles terem resolvido fugir do local, no caso o mundo Makai, e durante o encerramento do Daima nos é mostrado uma localidade que parece ser a antiga morada deles, a antiga morada que o Piccolo se referia, que os Namekuseidins resolveram se mudar, e após todos esses diálogos acontece enfim a chegada do Glório. Eu gostei muito do fato do Piccolo ter sido o único a notar a presença dele, faz demonstrar mesmo, né, que ele tem uma ancestralidade, né, com o próprio mundo que o Glório também pertence, o mundo Makai, então fez todo sentido, e dá também uma importância ao Piccolo que eu acho que é sempre legal dar, assim como ele teve também no próprio torneio de artes marciais, né, que ele reconhece o Shin. E até um conceito ali que meio que a gente viu primeiramente, né, antes mesmo dele existir no Super. Eu digo, no caso, o conceito do Ki divino, né, de só personagens com o God Ki poder conhecer, né, reconhecer outros personagens também com esse poder. E o Piccolo, antes do Super, né, ele estava entre os principais personagens nessa hierarquia. Naquela época, nem o próprio Senhor Kaiô diz que conhecia o Supremo Kaioshin. Porém, sobre o Glório, ele é um personagem que usa uma linguagem muito obscura, muito dúbia. Ele falava tudo muito sem muita clareza, ao mesmo tempo que ele conheceu o Goku e ele até mesmo disse, né, através do Rei do Terceiro Mundo, o pedido que foi feito para ele ir até ali chamar o Goku para derrotar o Rei Gomar não foi feito por ele. Isso no final das contas acabou explicando tudo, explicando por completo as cenas do primeiro episódio em que ele aparece de moita ali, observando os passos do Degezo, e dá para reparar que ele faz um pequeno até mesmo gesto com o pé para o irmão do Shin, o Shin que parece ter sacado que o próprio Degezo foi o responsável por criar essa trama dos Guerreiros Z irem para o mundo Makai de uma forma intencional. Com certeza deve estar armando uma emboscada, e ele até ressalta isso, né, de que o irmão dele está envolvido exatamente após o Glório comentar sobre o seu envio em sigilo até aquele local. E para mim, o Shin estava bem consciente nessa afirmação. Até quando o Goku sugere que talvez não, realmente o Glório tenha sido enviado através do Rei do Terceiro Mundo, ele diz, pode ser, mas ele demonstra uma completa desconfiança. E parece realmente um indício de que isso tudo foi realmente armado. Mas claro que há a possibilidade não só do próprio Degezo, que o próprio Supremo Kaioshin prevê aqui, mas de uma outra personagem, no caso a Doutora Arisu ou algum outro terceiro que a gente aí não conhece. Porém tudo leva a crer que seja o Degezo mesmo. No fim, agora falando novamente sobre o encerramento, no caso, a gente fica na expectativa dessas aventuras. Nós vemos vários frames, né, do que já vai vir a acontecer nos próximos episódios. Eu até achei interessante eles mostrarem uma cena que aparece a Pansy, que provavelmente vai aparecer já nesse terceiro, com um dispositivo que lembrou muito aquele dispositivo de medição de Ki que o Babidi usava. Porém, eu acho que aqui aparentemente esse dispositivo possa ser de algum outro tipo de detecção, no caso até mesmo das próprias esferas do dragão. Agora, finalizando o vídeo mesmo, bom galera, eu vejo esse anime com bastante potencial. Eu acho que esse fato deles terem transformado todo mundo em criança, no caso os protagonistas, vamos assim dizer, principalmente nesse caso, é uma oportunidade que esse anime tem de dar uma importância para os secundários, de demonstrar coisas sobre os personagens secundários, poderes, dar realmente um foco para esses outros personagens, e com isso esse anime pode se tornar muito bom.
Eu acho que se eles fizerem isso, vai ser bem legal, porque se for pra deixar todo mundo criança, pra destacar só o Goku e o Vegeta, que a gente já vê nas produções recentes, que são os personagens que têm realmente mais destaque na franquia, pra mim eu acho que não vai fazer muito sentido todo mundo ter virado criança, eu não sei vocês, mas pelo menos pra mim. Então agora, a partir desse terceiro episódio, a gente vai ter muitas respostas nesse sentido, né, de como que vai ser a execução, porque tem sim conceitos e tem bastante potencial esse anime do Dragon Ball Daima. Bom, eu estarei aqui na próxima sexta-feira para assistir o episódio e depois fazer o vídeo, então se você gostou desse vídeo aqui, dá também uma conferida no primeiro vídeo que eu já fiz, né, de análise do Dragon Ball Daima. Isso vai estar me ajudando bastante. Eu tenho tentado trazer não só um vídeo review / análise, mas também comentar coisas que acontecem nos episódios e que são referências à obra no geral, e espero que vocês tenham e estejam gostando. Vejo vocês no próximo vídeo de Dragon Ball, e claro, se você não é inscrito aqui do canal, se inscreva para conferir esses vídeos. Um abraço.